Preparados então para mais uma aula de matemática? Nós vamos mudar um pouquinho a nossa matemática, tá? Agora não vai ser mais a matemática A, agora vai ser a matemática C. Tudo bem? Vocês vão mais para a parte do final do seu material, na qual a gente vai trabalhar com progressões. Hoje começando com a tal da progressão aritmética. Tá? Uma matéria muito conhecida aí nos assuntos de ensino médio, beleza? Pessoal, então para começar, a gente vai definir o que seria uma PA, uma progressão aritmética. Primeiro, para ser progressão, você tem que ter uma sequência numérica. Dessa sequência é dado um primeiro termo e a partir do segundo você vai adicionar uma razão. Tá? Você vai adicionar um número, esse número vai ser chamado de razão. Então é o seguinte, pessoal, a gente vai começar a nossa matéria, portanto, além dessa definição, é claro, tá? Através de um exemplo. Então aqui, ó, para criar um exemplo qualquer. Bom, eu vou começar aqui com o número 1. Esse vai ser o seu primeiro termo. Depois, estou voltando aqui para vocês, ó, o número 4. Pessoal, agora é o seguinte. Obrigatoriamente, quem deve ser o próximo número? Obrigatoriamente, qual que deve ser o próximo número? Número 7. Perfeito. Próximo. 10. Próximo. 13. Próximo. Tá, eu acredito que a partir de agora você conseguiria encontrar qualquer um dos termos que eu quero, não é verdade? Então, ó, grava bem. PA, galera, nada mais é do que uma sequência numérica onde, dado o primeiro termo, a partir do segundo você vai adicionar uma razão. Bom, você já consegue responder algumas perguntas aqui, quer ver? Quem seria o nosso primeiro termo? O nosso primeiro termo seria o número 1. Vocês também conseguem observar qual a razão que eu estou utilizando aqui? Pessoal, a razão que eu estou utilizando aqui, qual era o número? Então aqui, ó, mais 3, tá? Daqui para cá, mais 3. Depois, mais 3 e assim por diante, tá? Sempre adicionando uma razão. Bom, a pergunta que eu vou fazer a partir de agora é como a gente está encontrando esses números. Então aqui, quer ver? O A2. Pessoal, o A2 está claro para vocês que seria 1 mais 3, tá? Na qual a gente encontra o 4. Se a gente escrever na parte de fórmula, seria como? A1 mais R. Foi isso que aconteceu? Uma boa, né? Depois, como é que a gente encontraria o nosso A3? Ó, lembrando vocês que eu quero fazer todo mundo em função do A1, tá bom? Então o A3 eu encontro como? Eu pego o A1 e somo quantas razões? 2 razões. Então você botou aqui, ó, A1 mais 2 razões. O A4 é a mesma coisa. Vai ser quem? O seu A1 mais 3 razões. O A5, ó. O A5 também vai ser o seu A1, só que agora mais 4 razões. Beleza? Exatamente dessa maneira. Pessoal, é o seguinte. Se vocês pararem para observar, se por acaso eu quisesse encontrar um termo qualquer, um AN. Tá percebendo que apareceu A1 aqui em todos os termos? Então nesse AN eu também vou acrescentar o A1. Agora, qual a lógica que você pode tirar aqui? Quer ver? Como é que eu encontraria esse 4? Presta atenção, ó. 5 menos 1, 4. Confere? Aqui, 4 menos 1, 3. Aqui, pessoal, ó, 3 menos 1, 2. O que acontece aqui? N menos 1, você vai botar aqui, ó. N menos 1. Você não sabe quem é o N. E ao fim de todos esses números, quem apareceu? A razão. Então você está botando aqui a razão. A gente acaba de deduzir, tá, a fórmula do termo geral da PA. Beleza? Esse é o termo geral da PA. A partir de agora, você conseguiria encontrar qualquer termo que eu pedisse aqui para vocês. Imagine que eu pedisse para você encontrar o A32. Como é que você ia montar? No lugar do N, você ia botar o número 32. Isso ia ser igual a 1 mais 32 menos 1 vezes a razão, que nesse caso vale 3. Tudo bem? Então, pessoal, esse é o termo geral da PA. Quem quiser anotar aí, ó, termo geral. O termo geral também, pessoal, a gente pode escrever, tá, sem utilizar o A1, tá? Escrever ele de uma outra maneira. Que maneira seria essa? Olha só, a N é igual. Presta bem atenção agora, quer ver? Será que eu poderia dizer que o A3 pode ser escrito como A2 mais razão? O que vocês acham? Sim, eu posso escrever, na verdade, pessoal, de acordo com o termo que eu quiser. Por exemplo, ó, eu posso falar que é o A4. O A4 é A2 mais 2 razões? Sim, também. Você consegue olhar nessa estrutura que a gente consegue montar esses elementos. Portanto, ó, eu posso dizer que o AN é igual a AK. Lembrando vocês que esse K é qualquer termo que eu queira também. Vai ser igual a quem? Ó, mais N menos K vezes a razão. Tudo bem? Então assim, ó, só para a gente utilizar como exemplo aqui, por gentileza, pessoal, falem qualquer número para mim de 1 a 10. 9. Então aqui, A9. Falem qualquer número para mim menor do que 9 e maior do que 1. 5, muito bom. 5, A5. Presta bem atenção agora. O A9 é igual a 5? Diga não. Para que eles possam ficar iguais, quantas razões que eu tenho que somar aqui? Como é que você sobe esse número 4?
9 menos 5 dá quantos? 4. Então aqui, ó, mais 4 razões, tá? Apenas um exemplo para vocês. Por isso que eu boto aqui n menos k. Você pega os índices e você faz a subtração, da qual você de fato consegue encontrar. Tudo bem? Então, pessoal, está deduzido para vocês o termo geral, tá? Mas a gente faz alguns exemplos aí para poder utilizá-los. Beleza? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Boa, né? Então, só para relembrar, o que seria PA? Seria uma sequência numérica onde, dado o primeiro termo, a partir do segundo, você adiciona uma constante. Essa constante que vai ser chamada de razão. Beleza? A gente vai trabalhar um pouquinho com essa razão agora, tá? E ver o que está acontecendo, na verdade. Tá? Então, estou trocando o slide aqui com vocês. Qualquer coisa eu volto nele depois. Pessoal, então é o seguinte, quer ver? A gente vai trabalhar agora um pouco com a tal da razão. Pessoal, a razão, na PA, a gente vai chamar de R. Como é que eu posso encontrar esse R? Dá uma olhada para essa sequência aqui, ó. Tava na cara para nós que a razão era 3, não é verdade? Inclusive eu escrevi lá em cima. Mas se não botasse aquele 3 lá, você saberia responder dessa mesma maneira? 4 menos 1, 7 menos 4, 10 menos 7, 13 menos 10. Então o que você está fazendo na verdade? Você está pegando o termo posterior menos o seu anterior. Beleza? Então aqui, ó, vou escrever para vocês A2 menos A1. Isso vai ser igual a quem? A3 menos A2. Ou ainda, ó, A4 menos A3. Tá? E assim por diante. Em termos gerais, pessoal, a gente poderia dizer, portanto, que a nossa razão ela vai ser encontrada como AN menos AN menos 1. Beleza? Então, ó, você está pegando um termo menos o seu anterior. Tá? Dessa forma, você consegue descobrir a sua razão. Fácil, né, pessoal? Tranquilo. Bom, depois da razão, utilizando esse mesmo pensamento aí, a gente vai trabalhar com a tal da média aritmética. Muito importante em algumas interpretações, tá? Aqui, ó, média aritmética. Galera, a média aritmética, vocês sempre utilizaram, tá? Na sua vida estudantil, você sempre fez a média para saber qual a nota que você ia tirar, tá bom? Então não foge muito dessa história aí. Para deduzir ela, primeiro eu quero voltar aqui com vocês no slide anterior para que vocês observem um número. Presta bem atenção aqui nesses 3 primeiros números, ó. Esse cara aqui, quem é? Meu primeiro termo, confere? Ele é o teu A1. Esse cara é o seu segundo termo, ele é o seu A2. Aqui, pessoal, A3. Agora presta muita atenção. Quanto vale 1 mais 7? 8. Dividido por 2? 4. Quanto vale 4 mais 10? 14. Dividido por 2? 7. Outra coisa. Vou pegar esse termo e esse termo aqui. Quanto vale 1 mais 13? 14. Dividido por 2? Então, se eu pegar termos equidistantes e somar e dividir por 2, vai dar exatamente o termo que está no meio. Perceberam? Tá? Então, assim, pessoal, isso é chamado de média aritmética. Eu vou provar para vocês agora através de fórmulas, tudo bem? Mas na prática é isso, ó. Só para provar novamente, 10 mais 16 é 26, dividido por 2, 13, da mesma forma que está aqui. Provando isso, portanto, volta lá. Eu vou partir do princípio que a razão é igual à razão. Tá claro? Razão é igual a razão. Aí tu fala, tá, mas não tem muito sentido isso que tu está escrevendo. Pessoal, assim, na boa. Tem sentido. Por quê? Existem algumas formas de encontrar a razão. E vocês viram aqui que são várias, né? Tá? Não é apenas uma das formas. Tanto é que você pega o termo posterior menos o seu anterior. Se eu tiver infinitos termos, eu posso ter várias formas de encontrar a minha razão. Então aqui, ó, para essa primeira razão, eu vou botar como A2 menos A1. Aqui, ó, A2 menos A1. Para essa segunda razão, eu vou colocar como A3 menos A2. As duas formas que eu escrevi aqui são duas formas diferentes de encontrar a mesma razão. Acompanharam? Bom, a partir de agora, o que a gente vai fazer? Tudo que for A2, eu vou levar para um lado. Tudo que não for A2, eu vou trazer para o outro lado. Então, presta atenção, ó. Esse menos A2 vem para cá como que é? Mais A2. Eu já tenho A2 desse lado, não é verdade? 1 A2 mais 1 A2, quantos A2 eu vou ter? Então, aqui desse lado, 2 A2. Esse menos A1 vai para o outro lado como mais A1. E o A3 já está lá positivo, deixa lá. Agora, pessoal, olha só o que está acontecendo. Esse 2 está multiplicando o A2. Ele passa fazendo o quê? Então, o que você vai deduzir? Que seu A2 é igual a A1 mais A3 dividido por 2. Foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Isso é média aritmética. Tá bom? Provada, então. Você sempre pode partir. Ah, mas se eu não lembrar dessa forma, eu posso usar que razão é igual a razão? Claro que sim. Tá? Você pode utilizar isso na hora que você quiser, na verdade. Tudo bem? Pessoal, por enquanto, alguma dúvida? Na boa, né? Então tá, a gente está trabalhando por enquanto, tá, com as propriedades. Então, por enquanto, ó, vocês já sabem a definição, vocês conhecem o termo geral,
a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Vocês já sabem como encontrar a razão, que é o termo posterior menos o seu anterior. Tá? E você acaba de deduzir junto comigo aqui a tal da média aritmética. Tá bom? E como que a gente começou essa média aritmética? Partindo que a razão é igual a razão. Beleza? Bom, a partir de agora a gente vai discutir algumas propriedades. E a primeira propriedade que eu vou mostrar para vocês, ela é chamada de soma dos termos equidistantes dos extremos. Então a gente vai criar uma nova PA, tá? E dessa PA tirar essas propriedades. Deu esse quadro aqui, pessoal? Fechou? Fala, querido. Tá. Eu vou fazer o que tu está falando. Deixa eu mudar o quadro aqui. Que número tu quer botar aqui? 5. E aqui? Esse cara tem que ser obrigatoriamente um número. Que número é esse? Não. A4. Equidistantes. Ó, uma prova real que tu pode fazer, 4 mais 6 é quantos? 10. Dividido por 2, 5. Tá? Se esses índices não derem certo, já te faço outro também. A5. A5, isso é um A. Deixa eu mudar aqui. Ó, A5 igual a A2. Mais. Que número tem que estar aqui? Não é A1. Qual? A8. Por quê, pessoal? 2 mais 8? 10. Dividido por 2, 5. Entendeu? Vai pegar termos equidistantes dele, na verdade. Tá? É isso. Tranquilo? Então tá, deixa eu apagar isso aqui. Excluir, cadê você? Ó. Excluiu. Não façam isso em casa. Galera, vamos lá. Eu gostaria que vocês me ajudassem agora a criar uma PA qualquer. Fala um primeiro termo para essa PA. Não. 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 2. 2. Próximo termo dessa PA. Não. 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 6. Tá. Agora não tem mais o que eu inventar. Se é PA, qual é o próximo termo que vem aqui? Perfeito, pessoal. O próximo termo é 10. Próximo. Próximo. Isso, próximo. Isso, próximo. Isso. Fala. Não, tá bom. Termo demais já. Tá, conta comigo. Quantos termos tem aqui no quadro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 termos. A soma do primeiro com o último termo. Dá quanto essa soma aí? 36. Depois, a soma do 6 com 30 dá quantos? A soma do 10 com 26 dá quantos? A soma do 14 com 22 dá quantos? Aí tu fala assim, ego, não deu 36. Quanto que vale 18 vezes 2? Chupa, viu? Muito bom. Tá percebendo? Então, ó, o número vai permanecer essa constante, tá, pessoal? Vai permanecer essa constante. Portanto, assim, quando a gente quer fazer a soma de uma PA, o princípio que você vai utilizar é esse. Que a soma dos termos equidistantes, tá, vão ser iguais, como vocês podem observar. Tá? Então, isso é uma propriedade. E quando eu utilizei com vocês aquela parte lá de média aritmética, eu utilizei isso aqui. Lembra? Por isso que eu falei, soma desse mais esse dividido por 2 dá o termo do meio. Foi o que aconteceu. Qualquer soma que eu fiz aqui e dividir por 2, não vai dar esse termo central aqui, que é 18. Tá? Easy? Perguntei se foi fácil. Beleza, tranquilo, né, pessoal? Então tá. Então, essa é mais uma das propriedades que vocês vão aprender. E em cima dela agora, eu vou te apresentar a fórmula da soma da PA. Tudo bem? Então vamos lá, galera. Ó. Mudando aqui. Bom, para a soma da PA, soma da PA. Primeira coisa, pessoal. Eu poderia fazer a soma dos infinitos termos em uma PA? É uma pergunta que não faz sentido, tá? Não é verdade? Uma pergunta que não faz sentido. Se eu pego uma PA crescente, por exemplo, 2, 4, 6, 8, como é que eu vou somar os infinitos termos? Não tem fim. Na verdade, é uma sequência infinita. Ou seja, soma infinita da PA não faz sentido. Por isso, galera, que a gente vai limitar essa soma. Tá? Você vai chamar, portanto, de SN. Esse N que está aqui é a quantidade de termos na qual você está somando. Tá? Então, a sua soma ela começa dessa maneira. N.
Bom, para fazer essa soma, portanto, lembra aquela fórmula que eu acabei de mostrar para vocês? Não fórmula, mas aquela propriedade da soma dos termos equidistantes. O primeiro com o último termo, mais o segundo com o terceiro termo, mais assim por diante. Lembra? Então aqui eu vou botar o quê? Ó? A1, que é o primeiro termo, mais o AN, que é o último termo. Só voltando aqui, pessoal, ó, rapidamente. É como se eu somasse o 2 mais o 34. Agora, irmãos, presta atenção. Quantas somas apareceram aqui? 1, 2, 3, 4 e meia. Foi isso, não foi? 4 e meia. Quantos termos eu tenho aqui? Então aqui eu vou botar o quê? N sobre... Aí tu fala, tá, mas você não falou 4 e meia na outra? Cara, olha só que interessante. Quantos termos tem aqui em cima mesmo? 9 dividido por 2, o que é? 4 e meio. Então, ó, a dedução dessa propriedade aqui, como eu estou te mostrando, cria essa fórmula, tá? Que é a soma da PA, tá bom? A soma dos termos finitos da PA, beleza? Então, ó, Sn igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Bom, se vocês lembrarem dessa forma, dependendo do concurso que vocês vão participar, tá? A maioria dos vestibulares traz isso para vocês. Mas, caso não lembre, pessoal, é fácil lembrar. Pega o primeiro com o último termo, tá? Pega a quantidade de termos dividido por 2, justamente dentro daquela explicação que eu dei anteriormente. Um detalhe, pessoal, a maioria das questões da soma, a grande maioria das questões da soma, você tem que utilizar o termo geral. Vocês lembram qual é a forma do termo geral? AN igual a quem? A1 mais N menos 1 vezes a razão. Por quê? Geralmente falta um dos elementos. Olha só o que é a fórmula da soma. Ó, Sn igual a 1 mais a n vezes n sobre 2. Olha o que fala a fórmula do termo geral. A n, está lá. A1, está lá. N, está lá. A única coisa que não está na fórmula da soma, quem é? A razão. Então, qualquer termo que venha a faltar, eu vou procurar esse termo aonde? Na fórmula do termo geral. Entenderam? Então, assim, ó, ela serve como uma forma de apoio para você poder usar essa fórmula que está aqui em cima. Tudo bem? Tá, então, fica interessante até depois, quando vocês pegarem o seu material para fazer exercício, fica muito interessante vocês trabalharem com ela também. Beleza, pessoal? Passado assim, ó. Eu tenho mais propriedades para falar para vocês, tá? Eu só gostaria que vocês terminassem de copiar aqui. Fechou? Então tá. Pessoal, é o seguinte. Tem algo muito importante. Geralmente, algumas questões falam assim, dado 3 termos em PA. Dado 3 termos em PA. Primeira coisa que vem na sua cabeça qual é? A1, A2 e A3, correto? Sim, e você não está errado. Daí tu fala assim, tá, mas se não for, não tem problema. A partir do momento que ele limitar 3 termos para vocês, existe o primeiro, o segundo e o terceiro termo. Porém, na hora de fazer suas contas, não é tão interessante você criar 3 incógnitas. Olha o que você acabou de falar para mim. A1, A2 e A3. Perceberam que vocês falaram 3 coisas diferentes? Então, será que existe outra maneira de representar uma PA? Tá? 3 termos em PA? Sim. Então, vamos escrever aí, ó. Representação. Ó, representação de 3 termos em PA. Pessoal, essa representação ela vai partir do seguinte, quer ver? Imagina que a gente não vai começar pelo primeiro termo, a gente vai começar pelo termo central. Eu vou chamar o termo central de x. Quem é o termo anterior a esse x? X menos R. É muito comum o aluno pensar em x menos 1, só se 1 for razão. Se ele não for, não serve. Aí tu fala, tá, mas A2 menos 1 é o A1. Não, tu está diminuindo os índices, não se faz isso. Entendeu? O pensamento na hora do nervosismo, né, tu pode levar a pensar assim, mas não. O próximo termo que vai ser quem? X mais R. Tá lá. Beleza? Então dessa forma aí, tá bom? Então a representação de 3 termos em PA, caso necessite, vocês vão escrever dessa maneira que está aqui. Pessoal, agora é o seguinte. Já aproveitando a representação de 3 termos, eu quero fazer agora a representação de 3 termos no triângulo retângulo. Existe apenas um triângulo retângulo que sai em PA. Vocês vão descobrir ele agora. Eu tenho certeza que vocês já escutaram falar nele. Pessoal, é o seguinte, ó. Triângulo retângulo é qualquer triângulo que aparenta para vocês ou que apresente o ângulo reto. Tá bom? Sempre que eu tiver um triângulo retângulo em PA, a minha representação ela vai ser da seguinte maneira. Vocês aprenderam um triângulo retângulo com salsicha, não foi? Tá? Ele falou para vocês na trigonometria. Tá? Então, em algum momento, vocês trabalharam já com um triângulo retângulo. Beleza? Então, para a galera que está assistindo agora, basta olhar nos vídeos anteriores com o professor Daniel, que vocês vão encontrar essas aulas. Tá bom? Então, vindo para cá, galera, ó, a representação de 3 termos em PA, ela sempre vai se dar da seguinte maneira. 3, 4 e 5. Não é o triângulo retângulo mais famoso que você tem?
Geralmente, se tu sabe que o cateto é 3 e 4, já sabe que esse cara é 5. Qual é a razão desse triângulo que eu estou botando aqui para vocês? A razão é 1. Primeiro termo, segundo, terceiro. Pessoal, é óbvio que a hipotenusa sempre vai ser o maior lado. Não é verdade? Beleza. Agora um detalhe. Existem triângulos proporcionais a esse triângulo. Quem? 6, 8, 10. Qual é a razão? 2. Depois, 9, 12, 15. Qual é a razão? Tá, o que você está fazendo na verdade? O número que você está multiplicando está criando a sua razão. Então o que você faz? Ó, 3R, 4R e 5R. Portanto, a partir de agora, falou para vocês, triângulo retângulo em PA tem duas formas de representar. Você poderia botar aqui, ó, x menos R, x e x mais R. Precisa fazer isso? Não, você pode usar uma incógnita só, que é através do triângulo retângulo. Como assim? 3R, 4R e 5R. Vou repetir. É o único triângulo retângulo que sai em PA. E a gente chama de triângulo pitagórico. Tá bom? Então já é um triângulo conhecido de vocês, tá? Único triângulo retângulo que sai em PA. Geralmente, pessoal, poderia cair uma questão assim, quer ver? Dado um triângulo retângulo que está em PA, sabendo que seu perímetro vale, sei lá, 12. O que tu vai fazer? Tu vai somar esses lados aqui e igualar o perímetro, não é verdade? Então você soma, ó, 3R mais 4R mais 5R e iguala o perímetro. Outra forma de cair. Ele poderia dizer assim, ó, dado um triângulo retângulo em PA, imagine que sua área valha 24. Cara, se a área vale 24, o que você vai fazer? Cateto vezes cateto dividido por 2, não é verdade? Você vai dizer que isso vai ser igual à área que ele te deu. Você vai encontrar o raio, a razão. Tá? Então, grava. A representação de 3 termos. Se não for triângulo, x menos r, x e x mais r. E se for triângulo, pessoal, 3r, 4r e 5r. Tudo bem? Então tá. E para a gente finalizar a parte de PA, falta apenas a classificação. Em crescente e decrescente, tá? Algo fácil. Mas, para ficar registrado, eu vou falar aqui para vocês. Tudo bem? Vamos lá, portanto. Classificação. Pessoal, a classificação, portanto, ela vai se dar da seguinte maneira. A PA ela pode ser decrescente. A PA ela pode ser crescente. Irmãos, existe mais alguma representação? Sim ou não? Sim. Ela pode ser o quê? Constante. Bom, agora eu passo a bola para vocês, quer ver? A PA vai ser decrescente quando? Quando a sua razão for o quê? Negativa, for menor do que 0. Perfeito, né, pessoal? Se eu pegar assim, ó, 9, 6, 3, 0, menos 3, menos 6, está decrescendo? A razão é o quê? Menos 3. Tá? Depois, quando que ela vai ser crescente? Quando a razão for positiva. Easy, né? Easy. Fácil, fácil, né? Beleza. Depois, e quando que ela vai ser constante? Quando a sua razão for igual a 0. Aí tu vai pensar assim, existe isso aí? Sim? Por exemplo, o número 3. 3. 3. 3. Você está somando qual número? 0. Você está somando o número. Entendeu? E está se mantendo, está sempre o mesmo número. Portanto, a sua PA vai ser o quê? Uma PA constante. Beleza? Pessoal, assim que vocês terminarem de copiar, eu gostaria que vocês pegassem aí o seu material, tá bom? Quem está em casa e já, né, baixou o seu material, a gente está na página 21 da Matemática C, tá bom? Página 21 da Matemática C. Eu gostaria de fazer uma questão com vocês aqui. A questão que eu gostaria de fazer, pessoal, é a questão número 2 da tarefa mínima. Questão número 2 da tarefa mínima, FGV São Paulo, tá? Encontraram aí? Estou mudando aqui, portanto. Deixa eu só botar o fundo preto, senão a galera de casa não consegue enxergar direito isso aqui. Deu. Ó, é a página 21, Matemática C, questão número 2, tarefa mínima. Tá? Então lá, ó. Questão número 2. Fala assim, quer ver? A sequência 3m, depois m mais 1 e 5 é uma progressão aritmética. Sua razão é igual a quanto? Ele quer saber qual é a razão desta PA. Cara, não parece ser uma questão assim tão agressiva, na verdade? Não parece. Mas só olhando para cá, tu não consegue falar a razão também. Tu precisa antes descobrir o valor desse M. E aí, como é que vocês começariam essa questão? Eu vou te dar uma dica. Quem é esse cara? Muito bom, ele é o A1, primeiro termo. Sim?
Então tá. Quem é esse cara? Isso, tchê. E esse aqui quem é? Fechou. A1, A2 e A3. Vocês aprenderam alguma fórmula hoje que fala de 3 termos consecutivos em PA? Vocês aprenderam alguma fórmula que fala sobre isso? Que fórmula que vocês aprenderam? A média aritmética. Que é a soma desses dois, dividido por 2, é igual ao termo central. Lembra disso aí que a gente falou? Vou até botar aqui no canto para vocês, ó. A média aritmética, que o A2 é igual a 1 mais A3 dividido por 2. Bom, eu imagino que muitos de vocês até pensaram, tá, x menos r, x e x mais r. Cara, na boa, para essa questão aqui não tem nada a ver, entendeu? São ferramentas que você vai criando para outras questões. A ferramenta desta questão é separar em A1, A2 e A3. E você tem uma forma para trabalhar com isso, que é a média aritmética. Tá? Então, ó, aplicando ela, portanto, cara, eu não sei se vocês perceberam, a partir do momento que tu identificou primeiro e segundo termo, identificou a forma que vai trabalhar, ficou fácil encontrar. Você vai cair numa equação de primeiro grau. Então vamos lá, ó, montando essa equação aqui. Você vai ter, portanto, que m mais 1 será igual a o A1, que vale 3m, mais 5, que é o A3, isso dividido por 2. Esse 2 que está dividindo passa multiplicando, normal, tá? Qualquer equação você faria isso. Então aqui, ó, 2m mais 2, isso será igual a 3m mais 5. Galera, eu tenho a mania de deixar o m sempre positivo, então, na boa, esse 2m posso, né, passar para lá como menos 2. Confere? Tá aqui, ó, 3m menos 2m, o que você vai ter aqui? m. E aqui, 2 menos 5 dá quantos, pessoal? Menos 3. Confere? Então, seu m vale menos 3. Aí, na emoção do saber, você vai lá e assinala menos 3. Pode? Não, não foi essa a pergunta da questão. A questão não pediu para você encontrar o m. Faz parte da sua questão encontrar o m, mas não é o fim dela. Ele pede para você encontrar, na verdade, a razão. Pessoal, e para encontrar a razão, vamos criar a sequência aqui novamente, ó. O que acontece? 3m, ou melhor, 3 vezes menos 3, você vai ter quantos? Menos 9. Depois, menos 3 mais 1, você vai ter quem? Menos 2. E depois você tem quem? 5. Você já consegue olhar para cá e me falar qual é a sua razão? A razão é 7. Caso você não enxergue isso, o que você vai pensar? Bom, o professor falou que a razão é sempre o termo posterior menos o seu anterior. Então eu posso escolher qualquer termo aqui, menos 1. Tá? Escolhi o 5, por exemplo. 5 menos 2. Menos com menos vai ser mais. Tá? A sua razão, portanto, será 7. Acabou. O mesmo número que vocês falaram. Então, pessoal, na boa, assim, ó, praticamente a maioria das ferramentas para trabalhar com PA foi passado para vocês, tá? Façam os exercícios aí, beleza? Muito sucesso aí nas interpretações, valeu? Por hoje é isso, pessoal. Um abraço para vocês, assistam nossas videoaulas, tá? Inclusive as anteriores e as futuras também, valeu? Um abração, pessoal, até semana que vem.